11ª rodada do Brasileirão, começando com Criciúma e Botafogo, sábado, 4 da tarde, no Heriberto Rios. Vitória de 2-1 para o Criciúma, que faz um bom campeonato até aqui, né, dentro da sua expectativa. Segue fora da zona de rebaixamento, vencendo um dos candidatos ao título, o time que está brigando na liderança. Brigou pelo título ano passado e briga novamente esse ano. E o Criciúma sai na frente com 10 minutos de jogo, com gol marcado pelo Gustavo Barreto. O Botafogo chega a empatar aos 10 minutos do segundo tempo com o Lucas Halter, mas na reta final da partida, aos 34 minutos, na verdade, aos 39 minutos, Arthur Kaique faz o gol da vitória do Criciúma, 2 para o time da casa, 2 para os Tigres contra o Tutfire. Vitória importantíssima aí para o time do Criciúma. E um tropeço para o time do Botafogo, né? Nesse sábado tivemos Grenal, primeiro Grenal aí depois da tragédia do Rio Grande do Sul, e obviamente o jogo não pôde ser realizado lá, até poderia ser no estádio do Juventude, no Alfredo Jaconi, mas a torcida do Grêmio preferiu que o jogo fosse no Couto Pereira, como o Grêmio vem mandando seus jogos por lá, né? Chegaram até a mandar um jogo em Cariacica, que não fez o menor sentido, perderam para o Botafogo, tendo a maior parte da torcida do time carioca. E jogando no Couto Pereira, com a maior parte da torcida, o Grêmio foi derrotado pelo Internacional com gol contra. Vai ficar ainda pior essa derrota para o Grêmio. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 6ª derrota consecutiva. Nem na temporada que eles foram rebaixados em 2021 o desempenho era tão ruim nesse começo de campeonato. É verdade que o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos, o Internacional também. O Inter poderia ter vencido por mais, criou oportunidades para marcar gol, o Grêmio também criou algumas, mas o Inter chegou mais próximo e mereceu a vitória, apesar de ter sido com gol contra. Vencer é vencer, já dizia Dominique Toretto. Bom, Cuiabá e Atlético Goianiense não tem o que comentar, 0-0, só comentar o seguinte: o Cuiabá vinha aí de uma sequência boa, né, de vitórias, a goleada contra o Fortaleza, a vitória fora de casa contra o São Paulo, e esse empate em casa, eu acho que sai com gosto de derrota, e o Atlético Goianiense, que acabou de demitir o Jair Ventura, criou mais oportunidades do que o Cuiabá jogando na casa deles. É só isso que tem a dizer. E para fechar o sábado, vitória do Gigante da Colina, Vasco 4, São Paulo 1. Surpreendente esse resultado também, né? Já foi surpreendente o São Paulo perder em casa para o Cuiabá. O São Paulo que não perdia 12 jogos ali com o Zubeldia, desde que ele chegou nunca tinha perdido, aí perdeu para o Cuiabá em casa. Vai até São Januário, sai na frente com 10 minutos de jogo, e aí eu como torcedor, vendo tudo que está acontecendo com o Vasco, né? Eu acho que todo torcedor do Vasco, quando viu o gol do André Silva, que inclusive quase veio para o Vasco, eu não lembro se ele não quis ir, se o Vasco desistiu dele, acabou trazendo o Cleiton, que é horrível. Eu acho que todo torcedor ali jogou a toalha, né? O estádio estava bem vazio, muitos torcedores querendo público zero, mas tem aqueles que não abandonam. E quem foi, eu acho que não se arrependeu, né? Viu uma grande vitória, talvez a melhor partida do Vasco no ano. É verdade também que o São Paulo não jogou nada, o São Paulo foi muito mal ali depois de abrir o placar, o time já piorou, meio que sentou em cima do resultado, achou que ia ganhar de qualquer jeito. E no segundo tempo o Zubeldia mexeu muito mal, né? Tirou o Caleri, o Caleri já foi escalado para jogar meio de lado ali, não estava fazendo muito sentido. Mas enfim, o primeiro gol do Vasco é contra do São Paulo, um gol contra tão bizarro quanto aquele da Eurocopa. Acho que menos pior, né? Porque o jogador salva em cima da linha, o Igor Vinícius, e o Alan Franco, ele tá caído ali e a bola bate nele e entra no gol. Bizarro o gol do gol contra do São Paulo, né? Jogada que foi bem feita pelo Adson, há de se ressaltar, né? Desde a época do Corinthians ele gosta de jogar bem contra o São Paulo. E no final do primeiro tempo, ainda num contra-ataque sensacional, com participação do Verratti, que foi capitão nessa partida, e o Léo Pelé, que tinha sido ameaçado de morte, inclusive, lamentável, mas não foi titular, perdeu a braçadeira, como não jogou. Obviamente, espero que, mesmo que ele volte a jogar de titular, que eu não faria também, né? Acho que o João Vitor, pelo valor que foi gasto nele, ele tem que ser titular. E o Maicon, apesar da idade, tá fazendo muita cagada também, ele é um jogador mais técnico do que o Léo Pelé, inclusive mais líder também. Se fosse para ter um capitão zagueiro, acho que seria o Maicon, mas o perfil de liderança que o Verratti mostrou nessa partida foi inacreditável, né? Assim, ele já tinha esse perfil lá na Argentina, no Danúbio, o time não, Danúbio do Uruguai. Esqueci o nome do time do Verratti na Argentina. Mas, cara, inclusive todo jogador que fez gol tomou um tapa na cara, né? Meio que um ritual ali que ele aplicou, não deixou ninguém dar entrevista, né? O Guilherme Estrela, que marca o gol da virada no final do primeiro tempo. Obviamente os repórteres queriam entrevistar ele depois do primeiro tempo e ele não deixou. Esse moleque é muito bom, né? Foi titular, primeira vez que ele é titular no profissional. O Rafael Paiva, obviamente, conhece, porque trabalha com ele na base. E não sentiu a pressão, muito pelo contrário, né? Até se emocionou no gol. E o torcedor, acho que se emocionou junto, né?
O Leandrinho também, outro jogador da base, faz um golaço, que é o terceiro gol, aos 35 do segundo tempo. E o David, que eu escalei no Cartola, assim, eu imaginava que ia ter a lei do ex. E me dei bem, né? Lindo passe do JP, que entrou no lugar do Estrela. O JP já tinha jogado bem contra o Juventude, os outros jogos que ele entrou, jogou bem. Ele dá assistência pro gol do David. Belo gol, né? O David, quando faz gol, é golaço. É a tropa do DVD. 4-1. Espero que o Vasco siga evoluindo. Agora resta esperar, né? Resta saber quem vai ser o técnico. E sim, né? O Abel Klopp brincou aqui nos comentários, o João também, falando do Diniz. A câmera não tá na live, velho. Não é possível. Ficou um pedaço do resumo da rodada sem a câmera. Vai ficar assim mesmo. O pessoal brincou aqui do Diniz no Vasco, mas parece que o Pedrinho realmente está fazendo contato com o Diniz. O Diniz treinou o Vasco em 2021 e não foi nada bom. Apesar de que na época eu teria mantido ele para o ano seguinte. Ele treinou até o final da Série B. Eu teria mantido ele para o ano seguinte, para começar do zero. Não quiseram fazer isso. Ele foi para o Fluminense. O resto é história, né? Agora o Fluminense pode ser rebaixado muito por culpa dele também. Não sei, vai vir pro Vasco para rebaixar dois times no mesmo campeonato? Pode ser que dê certo, mas eu acho que o Diniz tem que dar um tempo, cara. Ele tem que dar um tempo aí para rever alguns conceitos dele que ele precisa. Eu acho que ele pegar um trabalho em sequência, ainda mais falando de Vasco, Corinthians, eu acho que vai ser péssimo para ele. O Atlético Paranaense talvez seja uma boa. Inclusive foi onde ele teve seu primeiro grande trabalho em time grande, né? Mas enfim, o São Paulo, né, tem que falar do lado do São Paulo, que jogou mal e vem decaindo nos últimos jogos. São 4 jogos sem vencer, ele ficou 12 jogos sem perder, agora chega a 4 jogos sem perder, com 2 derrotas seguidas para times que estavam na zona de rebaixamento. E essa não foi uma derrota qualquer, né? 4-1 para um dos piores ataques do campeonato. E só fez um gol na pior defesa. Olha, mais um 4-1, mais uma virada aconteceu no domingo. O Bahia fez 4-1 para cima do Cruzeiro, jogando em casa. Uma virada parecida com a do Vasco. Inclusive, nessa 12ª rodada, teremos Bahia e Vasco na Fonte Nova. O jogo promete, hein? O Cruzeiro sai na frente com o golaço do Gabriel Veron aos 14 minutos. O Tassiano empata ainda no final do primeiro tempo, que teve 10 minutos de acréscimo. No segundo tempo, temos 2 gols do Estupinhan. O primeiro é o gol da virada, né? O 2-1. Aí tem o gol do Biel, ex-jogador do Fluminense, ex-jogador do Grêmio. Ele faz o terceiro gol do Bahia. E o Estupinhan faz mais um no final. O Cruzeiro teve a expulsão do Marlon aos 25 minutos do segundo tempo. Expulsão mais do que justa. E não é a primeira vez nesse campeonato que o Marlon faz uma coisa assim, né? O cara tem que dar uma segurada, né? Complicado, porque aquele lance dele contra o Caleri já foi também criminoso. E esse eu achei pior ainda, cara. Vermelho mais do que justo. É isso, o Cruzeiro estão dizendo que estaria em contato com o Cuca, né? O Seabra foi mantido, foi o único membro aí dessa última leva de contratações para a comissão técnica que o Ronaldo fez, né? Também com a diretoria de futebol, foi o único que permaneceu, foi o técnico Seabra e sua comissão. Né? Que os diretores foram todos trocados e agora talvez o Seabra também seja trocado. O Cruzeiro está contratando pesado, o Alexandre Matos tem bom contato, né, boa convivência com o Cuca, trabalhou com ele no Palmeiras, trabalhou com ele também no Atlético Paranaense recentemente. Então pode ser que o Cuca volte ao Cruzeiro, time que ele já treinou antes de fazer aquela história toda no Atlético Mineiro. Falando em Cuca deixou o Atlético Paranaense depois de mais um empate sofrido no último minuto da partida. Dessa vez não foi bem no último minuto, né? Faltava ainda mais uns 4. Mas aos 46 do segundo tempo, o Atlético Paranaense deixou escapar a vitória diante do Corinthians, jogando em casa. O Corinthians que não ganha de ninguém, né? Tá muito mal. Conseguiu um empate com o Kaká. O Kaká é impressionante, né? Ele vai fazer um gol, todo jogo ele vai fazer um gol. Se vai ser a favor ou contra, aí fica a questão. O Atlético Paranaense faz o primeiro gol aos 45 do segundo tempo, do primeiro tempo, quer dizer, né? Com o Christian. Na verdade, aos 45 ao primeiro minuto do segundo tempo, né? 45 ali é 1 minuto do segundo tempo. O Christian abre o placar para o Atlético Paranaense. E no final o Kaká empata, cobrança de falta do Rodrigo Garro, que é muito bom na bola parada, tem que se dizer, né? Já fez gol, inclusive, em clássico, assim, embora tenham criticado muito o Everton, acho que foi uma cobrança muito boa. Ele manda a bola na trave, no rebote, o Kaká aproveita e coloca na rede, 1-1. Mantém Antônio Oliveira vivo no cargo, pelo menos até o próximo jogo. Já o Cuca pediu para sair, foi ele que pediu para sair.
depois de 3 jogos tomando gol no último minuto, né? Flamengo, Botafogo e agora Corinthians também. Foram 3 empates, não foi nenhuma derrota, mas embora tenha, antes disso, teve uma sequência de derrotas grande também, né? 3 derrotas seguidas, contando Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil também perdeu o primeiro confronto, que ainda não teve a volta, porque é contra o Ipiranga e toda aquela situação do Sul adiou o jogo. O Cuca, ele deu entrevista para a Jovem Pan Curitiba e falou sobre a saída do Atlético Paranaense. Vamos conferir. Eu consegui, junto com o pessoal, ser campeão no time que eu amo, e isso aí não vai apagar, mas fica uma sensação de que poderia ser melhor. Não tá ruim, mas poderia ser melhor, principalmente esses 3 últimos jogos, sabe? E quando chega, você vem na pergunta e faz, Cuca, e hoje? Você não tem como explicar um gol no 53, outro gol no 53, outro gol no 48, você não tem como explicar. E aí você pensa que talvez seja um momento para você abrir a oportunidade para vir um outro. E foi isso que eu fiz, a direção também entendeu assim, e a vida que segue, sem mágoa, sem queixa nenhuma. Quero agradecer ao Atlético, do fundo do meu coração, que abriu a porta para mim no momento mais delicado da minha vida, e é isso que fica. Valeu, obrigado, desculpe, um abraço. Duelo, Fla-Flu, clássico, extremos na tabela, né? O Flamengo na liderança, o Fluminense na lanterna. E o Flamengo venceu por 1-0, jogo polêmico, muito polêmico o pênalti em cima do Bruno Henrique, que ele teria feito a falta antes. Muitos acham que mesmo que ele não tenha feito a falta, não foi pênalti. O que eu acho é que, de qualquer maneira, o Fluminense merecia perder esse jogo, né? O Flamengo também foi incompetente, perdendo várias oportunidades. O Lohan desperdiçou chance, Gerson desperdiçou chance, o Fábio salvou o Fluminense também em 3 oportunidades, né? 4, acho que o pênalti não é considerado um chute a gol, né? 14 finalizações do Flamengo, 4 na direção do gol. Não sei se o pênalti contabiliza aqui ou não. Nunca parei de pensar nisso. Mas o Fluminense finalizou apenas 2 vezes e o Rossi não sujou o uniforme, né? Nem suou. Ficou lá paradinho e não precisou fazer nada. O Fluminense muito mal mesmo. Ah, tinha desfalque, o Arias está com a seleção. Ah, não sei quem tá machucado. Felipe Melo foi expulso no outro jogo, ficou fora 2 jogos, né? Pegou o gancho de 2 jogos. Mas fez falta mesmo, tava jogando mal. Mesmo assim, o Fluminense jogando terrivelmente mal e foi a gota d'água para o Fernando Diniz, né? Eu achei até que ele ia permanecer, né? Ele disse que estava tranquilo, não temia demissão. E até ontem, né, diziam que ele teria mais uma chance no próximo jogo contra o Vitória em casa de vencer. Esse jogo também foi em casa, né? O mando era do Fluminense. Mas clássico é clássico e o Fluminense não jogou absolutamente nada. E mesmo que a vitória tenha sido talvez injusta pelo fator do pênalti, que eu acho bem duvidoso mesmo, mas, como eu disse, o Fluminense fez de tudo para perder, entregou várias chances de ouro ali pro Flamengo, que desperdiçou o pênalti, que o Fábio quase pega até, mas o Pedro converteu e o Flamengo segue na liderança, o Fluminense segue na última posição e agora vai ter que buscar um treinador. Demissão eu não tenho. Demissão, assim, não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho, nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. São difícil ter que tomar uma decisão, sabendo que a gente ia fazer um rompimento doloroso, mas a vida é feita de rompimentos dolorosos em alguns momentos. Isso não significa que um dia nós não vamos resgatar essa relação com o Fernando, mais lá na frente, até o Fluminense com outras pessoas aqui, não significa que não. Mas nesse momento era preciso romper. A vida nos traz rompimentos, né, pessoais, né, de pessoas que nos deixam às vezes, que vão embora, que falecem, que vão embora. Relacionamentos terminam, né, entre amigos, entre pessoas que se relacionam de forma amorosa. E o que a gente construiu. Tenho certeza que algumas pessoas podem discordar e eu respeito isso, mas foram 2 anos e 2 meses de muito sucesso, de uma história muito bonita, assim. Deu certo a relação entre Fluminense e Fernando Diniz, porque fez a gente ganhar, foi um dos fatores que fez a gente ganhar o título mais bonito da história do Fluminense até aqui. A tendência é que o Marcão siga até o final da temporada. Você citou o Cuca em 2009, talvez os mais jovens não se lembrem,
mas eu já era advogado do clube. E eu entrei junto com o Cuca. O clube estava, em 2009, na quarta rodada do retorno. Na quarta rodada do retorno. O clube tinha 16 pontos. Na quarta rodada do retorno, tinha 16 pontos. E eu fui convocado na época, enfim, junto com o vice-presidente de futebol, para assumir a gerência de futebol do Fluminense, exatamente no dia 4 de setembro de 2009. Se vocês pegarem no Google aí, vocês vão ver. Eu sempre me lembro perfeitamente que eu faço aniversário no dia 2. Eu tinha 31 anos e o clube tinha 99% de chance de cair. E eu me lembro que meu pai me ligou e falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Assim, eu estou no Fluminense desde os 19 anos, eu estou aqui para ajudar o Fluminense. E felizmente deu certo. Obviamente que não foi por minha causa, mas eu fui uma das peças que ajudou ali em 2009 um pouquinho. O Red Bull Bragantino venceu por 2-1 Vitória. Vitória de virada. O Vitória, que vinha de 2 vitórias seguidas, agora perde para o Red Bull Bragantino fora de casa. O Jean Mota abre o placar para o Vitória. No final do primeiro tempo tem a lei do ex-rival. Eric Ramírez empata para o Bragantino, ele jogou no Bahia. E o Elinho faz o gol da vitória. No segundo tempo, 2 para o Red Bull Bragantino, 1 para o Vitória. Resultado final na Bia Bichedi. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro empatou com o Fortaleza, depois de alguns jogos aí perdendo, né? Derrota para o Palmeiras, 2 jogos seguidos perdendo de 4-0 do Palmeiras, 4-2 do Vitória. Já está um tempo sem vencer o Atlético Mineiro. Jogando em casa, mais uma vez não vence. Então, o Breno Lopes abre o placar num golaço aos 25 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Paulinho também fazendo um belo gol. Empata para o Atlético Mineiro. O Fortaleza teve chance de fazer mais, né? Teve 2 grandes defesas do Everson. E o João Ricardo também fez grandes defesas ali em finalizações do Atlético. O Atlético criou mais oportunidades, mas eu acho que as defesas do Everson foram fantásticas. Então o Fortaleza talvez tenha tido as melhores chances de vencer o jogo. E o Palmeiras vence mais uma vez e jogando muito bem. Palmeiras, nesse momento, joga o melhor futebol do Brasil e está ali na cola do Flamengo, 1 ponto atrás, jogando bem todos os jogos, criando mais de 20 oportunidades de gol por jogo e vence por 3-1 o time do Juventude. O primeiro gol sai aos 4 minutos do segundo tempo. Flaco Lopes abre o placar para Arias. Mas aí brilha novamente Estevão William. O garoto está voando. A venda dele ao Chelsea foi confirmada. E ele segue jogando muito bem. Eu arrisco dizer, não arrisco dizer, é um fato que o início dele é melhor até que o do Hendrick no começo, né? No profissional. Verdade também que o Abel lançou ele mais cedo, né? O Hendrick ele segurou a todo custo, né? Aquela época do Mundial. O Hendrick tem que ir para Disney. E o Estevão ele tá colocando mesmo, já é titular absoluto. O moleque tá jogando muito. O Mike ainda fez mais um gol para fechar a conta para o Palmeiras. 3 para o Verdão Paulista sobre o Alviverde do Rio Grande do Sul. Classificação, então, após 11 rodadas. O Flamengo lidera com 24 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 23. O Bahia é o terceiro com 21. O Botafogo é o quarto com 20. O Atlético Paranaense é o quinto com 19. O Bragantino tem 18. O Internacional 17. O Cruzeiro também. O São Paulo tem 15, o Atlético Mineiro e o Fortaleza 14, o Juventude tem 13, o Cuiabá tem 11, né? O Criciúma tem 12, o Cuiabá 11, o Vasco 10, o Atlético Goianiense 9, o primeiro time fora da zona. O Vitória também tem 9, mas tem um saldo pior, então por isso aparece no Z4. O Corinthians tem 8 pontos, o Grêmio tem 6 e o Fluminense também tem 6. O Corinthians e o Fluminense que tem apenas uma vitória no campeonato. Vitória e o Grêmio tem 2 vitórias. E vale lembrar, né, o Grêmio com 2 partidas ainda por fazer. Everaldo e o William seguem sendo os artilheiros do campeonato. Everaldo do Bahia e o William do Vitória. Com 4 gols temos empatados aí Mastriani, do Atlético Paranaense, Verrete do Vasco, Paulinho do Atlético Mineiro, Pedro do Flamengo e Wesley do Internacional. Nas assistências, Pedro lidera com 4, Cauli e Everton Ribeiro do Bahia tem 3, Jean Lucas também do Bahia tem 3, o Lucas Esquivel do Atlético Paranaense tem 3, o Matheus Martins do Vitória e o William do Cruzeiro.